Sejam todos bem-vindos no nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Que bom podermos estarmos juntos nesse tempo de louvor, de adoração, de exaltação ao nome do nosso Deus. Ser igreja do Senhor é um privilégio. Só conseguimos essas coisas pela graça, a maravilhosa graça. O que a Bíblia diz sobre a graça, essa graça maravilhosa que nos alcançou, essa graça que nos libertou, que nos salvou, que nos curou, que nos justificou, que nos redimiu. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue a palavra de Deus, para que juntos venhamos a comer desse pão da graça, esse pão gracioso. Parece que quando vemos na palavra do nosso Deus, que coisas difíceis e terríveis vão acontecer na tribulação, na grande tribulação, parece que são coisas muito distantes da gente, muito distantes da nossa realidade. Porém, quando nós vemos uma pandemia dessa, é como se Deus estivesse permitindo um teste. E quando vemos que muitas pessoas não conseguem passar como igreja nem por esse teste, é porque muitas vezes ainda não entenderam o tamanho, a dimensão da graça de Deus. Mas louvado seja Deus, que a igreja segue caminhando. E enquanto estivermos nesta aliança da graça, ainda existem meios pelos quais podemos nos achegar a Deus. E vamos hoje compartilhar a palavra do nosso Deus. A principal doutrina da igreja de Jesus hoje é a graça. A dispensação da igreja, a aliança da graça. Esse tempo é o tempo da igreja e a ferramenta da igreja caminhar é a graça através do Espírito Santo. Não tem como eu e você caminhar a não ser cheios do Espírito Santo, derramando a graça, essa maravilhosa graça. Sabe por quê? Querido, querida que me ouve nesse momento, que cultua comigo, a graça é um presente. E esse presente não é por merecimento. Esse presente, o que a gente tem que fazer? Aceitar. A graça é um presente que nos vem simplesmente pelo fato de aceitarmos ela. Nada que fazemos vai trazer essa graça, não é por merecimento. Será uma ofensa àquele que nos presenteou com a graça. Se de alguma forma eu tentar pagar por ela, pagar por esse presente da graça, porque qualquer coisa que eu faça querendo pagar o presente da graça, deixa de ser graça. A graça eu só aceito. É o que diz em Efésios 2, 8, 9. A palavra de Deus em Efésios 2, 8, 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça é um presente que um rei nos dá. E esse rei tem um nome, e o nome dele é Jesus. Jesus, quando se aproxima de mim, quando se aproxima de você, ele se aproxima cheio de graça. Porque ele é a própria graça. E quando ele se aproxima de mim e de você, ele não se aproxima por merecimento. Não. É a graça. E ele se aproxima e oferece esse presente da salvação, da vida eterna. E entrega a mim e a você, a todos quantos aquele que receberam o Filho do seu amor, recebem esta graça. E o que temos a fazer? Eu aceito, eu quero, eu desejo. Dentro desse presente da graça,
dentro do presente da graça. O que tem dentro desse presente da graça? Tem salvação. A salvação é obra da graça. O que tem dentro do presente da graça? Dentro do presente dessa graça tem fé. A segunda coisa dentro desse pacote da graça, o primeiro é a salvação. O segundo é a fé, dentro do pacote da graça. Sabe por quê? Porque quando somos alcançados por essa graça maravilhosa de Jesus, ativa em mim e ativa em você a chave da fé. A graça, quando chega àquele que quer a Deus, que entende a Deus, essa graça liga a fé, ela ativa a fé das pessoas. A terceira coisa dentro do pacote da graça é o perdão. Liga o perdão. Todos aqueles que foram alcançados pela graça, ligados pela fé, são ativados também pelo perdão. Eu te libero para que você vá, eu te perdoo. O quarto item que se encontra dentro do pacote da graça é a justiça. Todos aqueles que foram alcançados pela graça, a justiça também vem junto. Eu caminho com você, eu vou com você, eu vou ao seu lado, eu te suporto. Porque o perdão é eu deixar ir, mas a justiça faz com que eu caminhe ao seu lado, porque eu fui mudado pela graça. O meu juízo e os meus valores é o juízo e os valores de Deus. E esse juízo e esse valor faz com que eu caminhe junto com você ao seu lado, te suportando por causa da justiça de Deus. Quinto item que existe dentro do pacote da graça é a bondade. Fazemos essas coisas porque simplesmente estamos imitando a própria graça. Porque se a graça me alcançou, eu me torno um gracioso de Deus. E isso eu transfiro em atos de bondade, não minhas, mas aqueles atos de bondade pelo qual o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim e reproduzir a essência da própria graça. O sexto item muito importante que existe no pacote da graça é a longanimidade. Nos tornamos pessoas longânimas, pacientes, observando com um olhar de Deus, dando tempo, olhando para as pessoas com um olhar de longanimidade. Porque tem muitas pessoas que falam assim, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda, Ele sempre chega no tempo certo. E aí, a gente também precisa de ter essa longanimidade que somente a graça vai fazer com que seja gerada em mim e em você. Nos tornamos pessoas longânimas pela ação da graça na nossa vida. Nos tornamos pessoas perseverantes, é o sétimo ponto. Nesse kit, nesse pacote da graça, tem a perseverança. Só consegue ser perseverantes aqueles que foram alcançados por essa graça e entende a dimensão da graça. O 8º item do pacote da graça é o domínio próprio. Essa graça em mim e essa graça em você faz com que nós tenhamos domínio próprio. Nos torna, no 9º item, nos torna mansos. Porque o 9º item no pacote da graça é a mansidão. A graça, ela desliga a carne e ela liga o espírito. E isso nos torna pessoas mansas. Liga o espírito do homem. O 10º é a gratidão. Todas as pessoas que foram alcançadas pela graça, eles se tornam pessoas gratas. Gratas a Deus.
eles vivem agradecendo a Deus, até meio em situações que eles desconhecem, que não aconteceu a vontade dele, que não aconteceu aquilo que ele previa, ele dá graças a Deus, porque ele sabe que está sendo cuidado por Deus. A graça, quando nos alcança, nos torna pessoas gratas. A traição não reconhece a graça. A ingratidão é o primeiro pecado. A ingratidão despreza a graça. O traidor é um ingrato, desprezando a graça. O que o homem fez para merecer a vida? O que Adão fez para merecer a vida? Nada. Adão não fez nada. Então o que aconteceu? Graça. A graça de Deus trouxe vida ao homem. Deus encontra dentro dele mesmo, Deus encontra dentro de si mesmo razões para exercer graça ao homem. A graça, a maravilhosa graça. O pecado nasce na ingratidão, por ignorar essa graça de Deus. Quem planta a gratidão, colhe honra. Servimos a Deus por essa gratidão, porque fomos alcançados por essa graça. Aos homens, Deus sempre está respondendo por graça, mas aos filhos ele responde por honra. A gratidão nos faz caminhar nos caminhos de honra. Todas as pessoas que se tornaram gratas, eles entram por um caminho de honra, são caminhos eternos. Filhos de Deus trafegam por esta via. Somente filhos fazem isso, porque se tornaram gratos. E todas as ações que eles estão gerando são honra a Deus, pela gratidão que professam. E sempre estão andando, caminhando em caminhos de honra, em caminhos eternos. O homem natural, o homem carnal, ele se inclina ao pecado, mas Deus sempre está inclinado para a graça, inclinando para a graça, olhando para esse homem com um olhar de graça. Sabe por quê? Porque a graça é acolhedora. Ela acolhe brancos, pardos, amarelos, negros, ateu, idólatra, ladrão, prostituta, corrupto. A graça de Deus, ela sempre está acolhendo a todos. Porque o Senhor é gracioso. Porque Deus veio ao mundo para todos os homens. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! A graça de Deus veio. Ele veio. É o monogênes, é o único da espécie, ele veio do Pai, cheio de graça e verdade. A graça não anda só. A graça não está só. Ela sempre está acompanhada da verdade. Porque a graça veio para todos os homens. Todos os homens. A graça não veio para condenar. A graça veio para salvar a todos. Só que essa graça, ela também vem com verdade. A graça vai abraçar e vai acolher. E a verdade vai te dizer aquilo que não está bom. Aquilo que precisa de ser mudado na minha e na sua vida. A graça e verdade são os atributos do amor. Os acolhidos pela graça conhecem a verdade. Daí vem a decisão de receber ou de rejeitar essa graça,
pelo conhecimento da verdade. A graça se apresentou a muitas pessoas, mas a maioria não a recebeu e nem a quis. Porém, aqueles que a receberam e que confiaram, o que aconteceu com esses? Isso está registrado em João 1,12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, têm um encontro com a graça, têm um encontro com a verdade, e por mais que essa verdade doa nele, ele nunca abre mão de Jesus. Porque a graça nos acolhe e nos abraça, mas a verdade diz quem somos, que somos pecadores e carentes dessa graça, e que não podemos abandonar e nem sair dessa graça. A graça sempre flui em direção ao pecador. Mas a graça, ela se torna eficaz quando encontra a fé. A graça sem fé é espiritismo, é idolatria. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os que foram alcançados por essa graça e vivem por fé em Jesus Cristo, observam mais. Observam mais o que, pastor? Como posso ser mais útil no reino? Como posso ser mais útil como um pai? Como eu posso ser mais útil como filho? Como eu posso ser mais útil como esposa? Porque ele começa a entender a dimensão dessa graça. Não o que Deus pode fazer por mim. Aqueles que foram alcançados pela graça entendem o que Deus já fez por mim. E o que Ele está fazendo por mim agora. E aonde Ele está? No meu futuro, me aguardando de braços abertos. É a graça. Os alcançados pela graça nasceram por ela, vivem por ela e morrem por ela. Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Todos aqueles que se encontraram com Jesus, com a graça, com essa verdade, tudo o que eles mais desejam, o prazer dele é se dedicar ao reino de Deus, por graça, se dedicar às coisas do rei, servir com excelência em tudo. Isso é gratidão. É gratidão, porque não tem como eu pagar o que ele fez por mim, mas tem como eu dizer para ele: muito obrigado pelo presente da vida eterna, meu Senhor. O Senhor me deu por graça, e tudo que eu posso fazer é me tornar gracioso como o Senhor é, imitando o Senhor. A graça que opera a nossa salvação é a mesma graça que nos equipa. A graça que nos salva é a graça que nos equipa. A graça nos equipa com um entendimento. Quando a graça chega à nossa vida, nós entendemos que existe uma obra do pecado contra nós. Contra eu, contra você. Eu e você estávamos espiritualmente mortos pela obra do pecado. É o que diz em Efésios 2, 1, 3. Porém, a obra da graça, ela nos salva, ela nos regenera,
ela nos justifica, ela nos santifica. Mateus 6, 14, 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão é um dos presentes da graça, como dissemos. Quem entende que foi alcançado pela graça, ele entende que o perdão vem nesse pacote e que ele precisa de justamente demonstrar por graça o perdão. O perdão não leva em consideração o mérito do erro, mas ele leva em consideração o não ser paralisado pelos dardos do diabo, do inferno, ser anestesiado por correntes do inferno. A graça ativa a fé, liga a coragem, lança fora todo medo, nos torna pessoas sábias. A graça é o amor trabalhando. A graça é o amor de Deus trabalhando. Aleluia! Não somos salvos por fazer coisas. Somos salvos pela obra da graça na nossa vida. Romanos 6,15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? É claro que não. Evidente que não. Até quando o homem será tão ingrato, agindo como um bastardo e não como um filho, a ponto de dar as costas para a graça, a ponto de odiar a própria graça? A graça nunca foi de graça. Ela é o trabalhar do amor. A graça é o trabalho mais intenso, mais caro, mais raro, mais importante em todos os tempos, em todas as alianças de Deus, feitas com o homem, em tudo aquilo que foi criado. A graça sempre esteve presente. Desprezar a graça é colocar fim a si próprio e tudo que diz ao seu respeito. A graça é desprezada por muitas pessoas naturais, mas ela é agarrada por pessoas espirituais. Toda pessoa espiritual, ela se torna escrava da graça. Ele se torna um gracioso, uma graciosa, ele se torna irresistível, porque está cheio da graça de Deus. Se você quiser atrair alguém a Deus, apresente a graça, apresente a verdade, e você vai estar ligando a fé da pessoa. Para uma pessoa que está no mundo já caída, apresente a lei para ela, e você vai estar condenando ela, porque a lei sempre aponta à condenação, mas a graça sempre está apontando à salvação e um perdão. Ei, você é um gracioso, você é uma graciosa. O Senhor Jesus está sempre de braços abertos para te receber, para te acolher com toda a verdade, com toda a justiça. O inimigo, ele quer te destruir, ele quer te paralisar. Mas Jesus, ele veio para trazer graça. Ele não nos veio condenar, mas ele veio derramar sobre eu e sobre você graça. Não confunda beleza plástica com graciosidade. Não confunda essas coisas. A beleza do homem plástica, a beleza do homem externo, com ser gracioso. Provérbios 31:30 diz isso. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A graça vem de dentro, vem de um espírito contrito,
de um espírito que valoriza a amizade, que valoriza estar em comunhão, em comunidade. A graça valoriza a comunhão e não a razão. Hoje eu brinquei, né? Estava brincando com um amigo, né? E dentro dessas brincadeiras, né? Aí surgiu alguma situação de conflito. Não é assim, não é assado. A pessoa falou, não, rapaz, é assim. Eu falava, não, é assado. Mas você está temando? Eu falo assim, não, teimoso é quem tema comigo. Teimoso é quem tema comigo. A graça, ela nos mantém em unidade, ela nos mantém em comunhão. Ei, querido, não vamos acertar tudo, nem eu, nem você. Sabe o que nos une? A graça. A graça de Deus nos une. Precisamos de ser graciosos. Eu não estou falando do homem externo, e não estou falando também que você não precisa de cuidar do seu corpo, não é isso. Não é isso. Precisa sim. Tem que cuidar. É o templo, é a habitação do Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus, da graça e da verdade. E o que nos move é essa graça. Cuidar de si não é uma questão de beleza, é uma questão de saúde. Você deve se cuidar, né? Não podemos orar e comer lixo. Temos que cuidar. Sabe por que as pessoas são engraçadas? Estão sempre sorrindo? Porque foram alcançadas pela graça. Aleluia. Tornaram-se pessoas graciosas. O crente tem motivo para andar com tristeza? Não. O crente tem motivo para andar sorrindo, porque a graça alcançou ele, porque a verdade lhe chegou, porque ele tem prazer de estar na casa do Senhor, ele tem prazer de viver em família. A Bíblia diz: Deus faz com que o solitário habite em família. Toda pessoa graciosa é assim. Ei, e nós que, né, gostamos de estar sempre perto dos irmãos, como a gente tem sentido falta da aglomeração, né? Estamos, né, doidos assim para estar junto, abraçando, almoçando junto, comendo junto, ceando junto, celebrando junto, porque isso é graça. É graça, cheio de graça. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza nos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Tristeza causada por sentimento de perda, de prejuízo pessoal, que causamos também aos outros. Mas tem maneiras de lidar com essa situação. O remorso, ele vai olhar para o meu pecado, no sentido de simplesmente prejudicando ao outro pelo aquilo que fiz. Ele desconsidera muitas vezes o que Deus diz, mas considera os meus valores daquilo que eu fiz de errado. Isso é remorso. Eu fiz errado, mas eu olho só para o horizontal. Eu quero corrigir aquilo que eu fiz, mas eu não quero mudar a minha mente. Diferente do arrependimento. Porque o arrependimento, ele gera um encontro na vertical com Deus. O remorso
não gera um encontro na vertical, ele gera um encontro na horizontal. E eu tento acertar da minha forma, mas eu continuo errando do mesmo jeito. A graça, ela gera um encontro com a verdade. E quando isso acontece, acontece o arrependimento verdadeiro. Todos aqueles que foram alcançados pela graça, eles têm um encontro com o Senhor e se arrependem. E abandonam esse caminho de pecado, aonde já erraram. Mas aqueles que cometem remorso, ainda não entenderam a preciosidade da graça. O poder do dinheiro, da fama, das riquezas, corrompe a lei dos homens, mas nunca se iguala ao poder da graça. Efésios 3, 18 e 19 diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A lei, ela aponta ao pecado. A graça aponta ao perdão, à justiça, à verdade. A lei busca a condenação, a graça busca a salvação. Não podemos trocar a graça pela lei. Aquele que guarda toda a lei, é o que diz Provérbios, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de toda a lei. É o que diz a palavra de Deus. Em Tiago 2,10, eu disse Provérbios, é Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Imagina um ladrão de banco. Ele entra no banco, rouba o dinheiro, tem câmeras filmando para todo lado. Pegaram o ladrão. Apresentaram agora o ladrão no fórum perante o juiz. Mostraram lá as malas de dinheiro. E o juiz vai julgar e vai dar uma sentença a esse ladrão. E aí, na hora do ladrão falar do que aconteceu, ele fala assim: não, seu juiz, o negócio é o seguinte, olha, me prenderam, me pegaram ali com dinheiro, o dinheiro está todo aqui, ninguém machucou, ninguém morreu. Aqui, o senhor podia dar uma aliviada aí e não me condenar a nada, não. Eu pergunto a você, se o juiz liberasse esse ladrão, estaria agindo certo? Se um juiz humano tem as suas normas e os seus deveres a cumprir, muito mais o nosso Deus. Percebe? Quando usamos a lei, apontando a lei para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, você está condenando a você mesmo. E eu estou condenando a mim mesmo. Mas quando eu aponto a graça, eu estou apontando uma possibilidade de salvação, uma possibilidade de perdão. Quem de nós não vai errar ao longo da sua existência? E as pessoas estão errando, ora aqui, ora acolá. Eu não estou dizendo para você apoiar aquele que peca, não é isso. Eu estou dizendo para você usar de graça com ele, perdoar ele, ajudá-lo na sua caminhada, mostrar em amor a verdade, para que ele possa retornar ao caminho de graça. É isso que eu estou dizendo. Porque, por lei, não vai funcionar. Temos que entender que a graça de Deus não também anula a justiça. A graça de Deus não anula a sua justiça. A bondade é uma expressão da graça e não da nobreza humana. Eu vou repetir, a bondade é uma expressão da graça e não da nobreza dos homens, como as mentes naturais podem pensar.
Se praticamos atos de bondade e misericórdia, a Bíblia diz, João 1,16, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Todos nós recebemos graça sobre graça. Recebemos a graça e a reproduzimos. Isto é graça sobre graça. Isso nos torna adoradores de Deus, aleluia, imitadores do Pai, criança, pureza, santidade, seres espirituais, governados pelo Espírito Santo e não pela carne. Não podemos repetir o erro do passado, trocar a graça pela lei. Ezequiel 37:9, e então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruach, sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aonde você estiver, dentro desse tempo, no tempo, em qualquer lugar dos quatro cantos desta terra, seja ele norte, sul, leste, oeste, a fé por meio da graça ativa o sobrenatural de Deus. Aonde você estiver. 4 tem simbologia de coisas relativas ao tempo, 4 estações, 4 pontos cardeais. A 4ª dispensação patriarcal é uma dispensação da promessa. É um momento de Deus dentro do tempo dos homens. É um momento que Deus está falando, ei, eu quero ser seu pai. Deixa eu ser seu pai. Aliança abraâmica. Aliança de Deus com Abraão. Aqui começa um modelo de totalidade. Um modelo de plenitude da graça de Deus para o homem. Porque as 3 alianças anteriores foram 3 alianças que simplesmente o homem tomou iniciativa. Era o homem, sempre errando. E aí vem uma aliança agora, a 4ª aliança. Aliança paterna, patriarcal. Ei! O homem havia falhado na inocência, na consciência, no governo de si mesmo. A nossa inocência não garante pureza. A nossa inocência não garante pureza. A nossa consciência desconhece o amanhã. O nosso governo segue em direção ao abismo. Precisamos de fonte, precisamos de pai, de graça que gera fé. O mundo está precisando de pai, mas caminha como órfãos, como bastardos, que não querem se submeter ao pai, só querem as benesses do pai. É como se Deus estivesse dizendo assim, volte-se para mim, permita-se ser meu filho, porque eu sou o seu pai. A graça, quando encontra a fé, é algo terrível. Sabe por quê? Porque Deus jura por si mesmo. Gênesis 22, 16 a 18. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão se submeteu a Deus como um pai. A graça providenciou um sacrifício. A graça providenciou um libertador, Moisés. A graça
providenciou um pão que desceu do céu. A graça gerou preservação de dia e de noite. Porém, muitos se esqueceram da graça e se apegaram à lei. A morte é certa para quem ignora a graça, se esquece da graça e se torna um ingrato. Se você está vivo, é por causa da graça. Não se torne uma pessoa ingrata. Números 14, 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Ingratos. Todo ingrato é um traidor, todo traidor é um ingrato. Números 14, 35. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia, que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Não cometa erros do passado. Não troque a lei, não troque a graça pela lei. Não cometa erros do passado. A graça providenciou todas as coisas. A graça providencia para mim e para você o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Não é o que eu faço e nem o que você faz, é o que Ele já fez, aleluia. Ele é a graça. Não cometa erros do passado. Abrace pela graça, beije por graça, atraia pela graça. Celebre a graça, descanse pela graça. Seja grato a Deus pela sua graça. A graça nos atrai, a fé nos une, o amor nos transforma. Somente a graça pode fazer isso por mim e por você. Olhe para as pessoas que te cercam no seu ambiente de trabalho, com graça. Olha com teus olhos espirituais, dentro da escola, com um olhar de graça. Olhe para sua esposa com graça. Mulher, olhe para o seu marido com graça. Olhe para os seus filhos com graça. Homem, mulher, filho, filha, olhe para os seus pais com graça. Seja um gracioso, seja um irresistível, cheio de graça. Cuidado com a lei. A mesma lei com que você aponta, você está se condenando também. Sejamos mais graciosos. Existem muitas pessoas, porque quando eu sou um gracioso, precisando dessa graça, quando eu sou um gracioso, eu ativo, eu ligo a fé dessas pessoas, cheio de graça e cheio de verdade. Eu quero orar por você, que escolheu ser cheio de graça, ser cheio do amor de Deus. Quero orar também por você, que muitas vezes tem cometido erros, tem saído da graça, tem abandonado a graça, mas entende que precisa dessa graça. Eu quero orar por você nessa hora e dizer para você que Jesus está sempre de braços abertos para te receber, para te limpar e para te apresentar um caminho de honra, um caminho que te leva ao céu. O diabo quer te paralisar, o diabo quer te destruir com doenças, com enfermidades, com preocupação. Mas o nosso Deus quer derramar graça sobre a sua vida, quer te perdoar, quer te limpar, quer te dar paz, quer te dar segurança e quer fazer você prosseguir num caminho de graça.
Feche os seus olhos onde você se encontra. Eu quero orar por você, pela sua casa, pelos seus negócios, pela sua vida. Amado Deus, eterno Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pertence ao Senhor. Deus querido, a graça do Senhor nos alcançou, nos libertou de trevas, de cadeias do inferno. A graça do Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Deus querido, olha com teu olhar de graça mais uma vez sobre cada vida, Pai, que está ouvindo agora esta mensagem, que foi tocado pela tua palavra de graça. Essa palavra que nos envolve, que nos perdoa, que nos sara, que nos cura, que nos traz a esperança, que nos leva, Pai, embora os nossos pecados e as nossas enfermidades. Deus, sobre cada vida agora, Pai, que essa graça do Senhor invada esse coração e essa mente e traga, Senhor Jesus, a alegria do céu. Alegria, Pai, que os prazeres do mundo não dão, que a droga não dá, que o sexo ilícito não traz, que a imoralidade sexual, que a pornografia, que a magia, Pai, que os Halloweens da vida tentam tirar os nossos jovens, as drogas, a pornografia, Pai, faz com que essas pessoas se tornem ingratos, Deus. Mas a tua graça está sempre pronta a perdoar, Deus, a abraçar, Deus, a curar e a libertar. Porque aonde a graça chega, a morte é destruída, as doenças vão embora, lares são restaurados pela tua graça. Que o perdão, que a misericórdia do Senhor encontre essas vidas aonde quer que elas se encontrem, que sejam elas traidoras, Pai. Tirem a forca, Pai, que está no caminho dela nesta hora, Pai. Tira estas forcas que o diabo, Pai, está preparando neste caminho de filhos ingratos. E traga-os, Pai, pela tua graça, a um caminho de luz, a um caminho de vitória, Deus. Porque aonde manifestou a graça, o inferno sempre é derrotado, Deus. Sobre a vida da tua igreja, sobre os meus irmãos graciosos e irresistíveis, que venha um novo tempo, com uma graça maior ainda, porque só o Senhor pode gerar e aprimorar as tuas coisas, Pai. Não é sobre nós, é pela graça, Senhor. Nos movemos pela graça, existimos pela graça. Venha sobre nós. Mais uma vez te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.